Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de acionamento de dispositivos atuadores. Estamos hoje com o curso técnico em automação industrial. Hoje o professor Alain vai verificar como está o andamento das atividades e também passar parte do conteúdo para vocês. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando nossas atividades.
Alô, alô, cara legal. Seja bem-vindo novamente a mais uma aula aí do professor Alan, tudo bem? Então, hoje estamos aí com acionamento de dispositivos atuadores. Uma matéria aí com inovação e tecnologia utilizada na indústria aí 4.0 com avanço para 5.0. Então, aqui, cara legal, o que acontece? Nós temos aqui as ordens de serviço, ordem de serviço 1, 2, 3, 5 e um simulado aqui do SAEP, ok? Hoje é a nossa aula do dia 28/5/2024. Então, aqui, ó, o professor Alan vai explicar as atividades passo a passo aí, ok? Para estar acompanhando. Então, nós temos aqui a nossa primeira ordem de serviço aqui, ó. Então, vem aqui, situação de aprendizagem, primeira ordem de serviço, verificando aqui se alguém enviou atividade. 2 pessoas já enviaram, né? Ok? O professor Alan já realizou a correção, tá vendo? Então, nenhuma atividade precisa de correção. Mais explicando aqui a atividade. Nossa primeira ordem de serviço, ordem de serviço 1. Então, aqui, pessoal, vamos ampliar aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Nós temos que instalar a resistência de aquecimento do tanque de cozimento. Então, você está iniciando agora a etapa 1, que vai instalar aí a resistência de aquecimento aí, né? Certo? Do tanque de cozimento. Pessoal, resistência elétrica é o seguinte. Resistência elétrica, de acordo lá com George Simon Ohm, não que eu seja velho, certo? Então, ele trabalhou com a resistência elétrica aí, que é dada em ohms, né? E a resistência elétrica, ela oferece uma certa dificuldade da passagem de corrente elétrica e vai aquecer lá, né, o próprio material. Então, se a gente vai trabalhar com resistência elétrica, nós temos um controlador de temperatura, ok? Certo? Aí esse controlador de temperatura, ele regula a temperatura da resistência, liberando mais ou menos corrente elétrica, ok? E temos vários equipamentos aí que trabalham com esse controle de temperatura. Exemplo, na sua casa mesmo, você tem um chuveiro elétrico, onde você tem uma resistência elétrica lá dentro. E o controlador de temperatura do seu chuveiro é aquela chavinha lá, ó. Se você deixar no morno lá, né, ele tem um grupo de resistência que é ligado. Se você deixar no inverno, é um grupo maior de resistência elétrica que é ligado. Se você deixar no frio, significa que nenhuma resistência elétrica está sendo ligada, utilizada, ok? Na indústria, da mesma forma, nós temos máquinas, equipamentos, falando mais da parte prática para vocês, né? O professor Alan trabalha até hoje com instalação e manutenção na parte industrial. Na indústria, nós temos uma máquina chamada injetora. Essa máquina injetora, você imagina que tem várias resistências, que a gente chama de zona, ok? Onde vai derreter um granulado e formar lá o para-choque que vocês conhecem. Temos também a sopradora, que trabalha com pré-forma, e aí faz a fabricação daquelas garrafas PET que vocês conhecem, como de 600 ml, 1 litro, 2 litros. Então, você imagina que passa primeiro, pega uma pré-forma, mais ou menos desse tamanho aqui, ó, certo? Hoje, essa pré-forma, ela está sendo utilizada até em festa de aniversário de criança, né? Coloca cheio de balinha dentro e tal. Mas essa pré-forma, você imagina que ela é transparente, certo? Que tem rosqueável, né, com a tampinha. Essa pré-forma, ela passa ali pela resistência elétrica que está quente, um sistema de aquecimento, né? Passa, continua, vai
direto para o molde. Esse molde, você imagina que tem um bico, certo? De alta pressão, que vai jogar uma alta pressão aplicada ali na pré-forma. E ali, ó, o molde, pessoal, ele por dentro dele é cheio de aresta, onde passa a água, só que a água trincando, geladinha, certo? Trincando, trincando, trincando mesmo, gelado. Você pôr a mão no molde lá, você vai ver que... E aí o que que ocorre? Na hora que joga pressão lá na pré-forma, ela expande, né? Aumenta no formato da garrafa que vocês conhecem, bate, encosta ali no molde, certo? O molde ele é gelado, né? E aí tem aquele choque térmico, aí que tem a formação da garrafa, que vocês conhecem, entendeu? E aí nós temos garrafa aí de 600, 1 litro e meio, né? 2 litros e assim sucessivamente. E nas minhas aulas aí eu tinha perguntado para vocês aí qual que é a diferença aí, né? Uma curiosidade aí. Por que que a garrafa, determinados produtos, principalmente a garrafa de cerveja aí, certo? Beba com moderação. Por que que ela é escura? Por que que a cerveja não é, a garrafa não é clara? Então, é por causa do seguinte, pessoal, porque quanto mais claro é ali a garrafa, maior vai ser a incidência de luz ali dentro, certo? Onde você pode estar aí, né, afetando a qualidade do produto. E também eu perguntei para vocês sobre, nas minhas aulas aí, por que que o refrigerante, dando um exemplo, refrigerante, suco, de garrafa tem um sabor melhor, né? Por que que ele tem um sabor melhor do que a garrafa PET, que é essa de plástico que vocês conhecem? É porque é o seguinte, na fabricação, quando a gente está fabricando, a gente tem uma máquina lá chamada injetora, entendeu? Certo? Que é enchedora, né? Ela vai encher o produto, aí a gente coloca mais pressão na garrafa de vidro do que na garrafa PET que vocês conhecem. A garrafa PET, pessoal, na verdade, se você fazer uma análise no laboratório, ela tem pequenos microfuros que fica saindo o gás de pouco a pouco. Sai o gás, só que é pouquinho, mas vai perdendo o gás. O vidro não, entendeu? Certo? E tem outro detalhe também que o professor Alain indica aí para vocês, ó. Você não pode pegar. O professor Alain fala isso porque eu fiz curso muito tempo nas máquinas de injetor e soprador. Então você imagina o seguinte: isso é para saúde, tá? A gente não pega aquele spot que é fabricado pela máquina, né? Aquele spot vocês conhecem, aquele de plástico, certo? Você não pode pegar aquele spot de plástico, por exemplo, colocar o arroz, feijão, o pessoal faz a marmitinha, né? E colocar no micro-ondas, porque ali toda a parte química que tem no plástico passa para a comida. As pessoas não sabem disso, né? E aí, como passa para a comida na hora que, no sistema de aquecimento, ali do micro-ondas, aí a pessoa está ingerindo de pouco a pouco ali microplástico, né? Certo? Que pode afetar a saúde. Então, aqui o professor Alan falou, deu vários exemplos para vocês. Então, aqui é instalar aqui a resistência elétrica no tanque de cozimento. Então, esse tanque de cozimento aí, a gente coloca a resistência elétrica, vai elevar a temperatura de acordo com o que o cliente solicita. Por isso que nós temos um controlador de temperatura. Então, se você vai instalar a resistência elétrica, tem um controle de temperatura, certo? Um controlador de temperatura. Aqui, ó, você também deverá instalar os respectivos comandos de acionamento e controle no painel elétrico. Tá vendo aqui, ó? Certo? Então, basicamente, você imagina que você vai fazer essa instalação aqui, né, na indústria, ou então sistema de fast food tem bastante, tá? Então, no sistema de fast food, você pensa que tem uma central de água morna, né? E outra central de água quente, porque tem que matar bactéria e micro-organismo, certo?
Então, você imagina que tem que fazer a instalação dessa resistência elétrica também, tá? No caso aqui, é a implantação de uma nova unidade fabril, certo? Nessa fábrica, que está sendo iniciada aí a instalação dos acionamentos positivos atuadores do processo de cozimento dessa planta industrial. E aí, o engenheiro Fernando solicitou que você realize aí a instalação elétrica, né, de duas resistências elétricas. Então, vai ser duas resistências elétricas que a gente vai ligar. Resistência elétrica aqui para o estado de Goiás, a gente tem tanto 220 como 380, vai depender do tipo de acionamento da resistência elétrica, tá? Esse serviço envolve a montagem do quadro de comando elétrico para o acionamento e controle das resistências no tanque de acionamento com base no seu esquema elétrico. Antes de realizar essa ordem de serviço, assista os vídeos que ensinam como utilizar o simulador. Então, nós temos aqui vídeo para estar utilizando o simulador. E aí? Como as demais atividades que necessitam do simulador, o aluno deverá preencher a folha de resposta e postar no aula. Assim, nessa atividade, como não existem valores a serem, né, corrigidos aí, né? Aí você tem que utilizar o simulador e tirar fotos. Por exemplo, aqui, ó. Então, a nossa primeira ordem de serviço aqui é a instalação aqui do nosso banco de resistência. Nós temos duas resistências, tá vendo aqui? Eu vou ampliar aqui para vocês, ó. Então, aqui nós temos a rede com o disjuntor, né, para proteger o circuito, né? Temos um contator aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, então, é a nossa chave geral. Aqui a gente tem um disjuntor motor. Aqui nós temos o contator tripolar. E aqui nós temos duas resistências, tá vendo? A primeira resistência, segunda resistência. Aí o nosso comando vai ser utilizado por uma fonte. Essa fonte é de 24 volts, 5 amperes. Essa fonte aqui é boa, 24 volts. O professor Alan geralmente utiliza essa fonte aqui, só que a fonte tipo colmeia. Fonte tipo colmeia é 24 volts, 5 amperes, né? Inclusive, vou instalar uma dessa aqui amanhã, ó, que eu estou trabalhando com instalação de câmera, certo? Vou instalar 4 câmeras e vou usar uma fonte dessa aqui, ó. A fonte 24 volts, você pensa que eu chego a alimentação 220 nela, coloco num filtro de linha lá, né? E o fio de linha tem fusível e tudo mais. E aí eu faço a alimentação dessa fonte, da fonte aí que vai ligar as câmeras, certo? Então, no caso, eu vou ligar 4 câmeras. Aqui no nosso caso aqui é para o aquecimento do tanque de cozimento, né? Então, eu falei para vocês, temos a chave geral, disjuntor, motor, contator tripolar e as duas resistências, tá vendo? Isso aqui é fácil de ligar. Isso aqui é, né? Isso aqui é doce como mel. Isso aqui, ó, num quadro desse aqui, pessoal, para você montar um quadro desse aqui, ó, o professor Alan cobra R$ 2.500. Se fosse pedir para mim, professor, vai lá fazer a instalação disso aqui e tal. Então, no caso aqui, eu cobro R$ 2.500 para fazer uma instalação disso aqui. Então, no caso, a gente vai colocar um disjuntor geral, uma chave geral, né? Um disjuntor motor, contator e as duas resistências, tá vendo? E aqui é o comandinho dela. Né? No comando aqui, nós temos as nossas zonas aqui, ó, os 24 volts. Ó. A gente chama de zona, tá? D1, C2, D3, né? Esse aqui é o nosso pequeno CLPI. Nós temos aí o contator, bobina do contator e as duas lâmpadas aqui para ligar. Isso aqui é a nossa parte do comando, tá, pessoal? Então, imagina aqui que esse CLP é da Schneider, né?
E aí você tem aqui as saídas aqui para fazer o acionamento. E a ordem de serviço é o esquema elétrico aqui que a gente tem que fazer, ó. E aí aqui, ó, nesse caso, será necessário para saber os pontos de entrada e saída do modo digital. Veja que Z1, Z2 e Z3 são entradas, que é a parte superior. Ou seja, na parte de cima, né? E que Z4, Z5, Z6 são saídas, logo na parte de baixo do simulador. E aí aqui, ó, esse aqui é o modelo do professor. Então, no desenvolvimento da atividade, estou mostrando aqui o modelo para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Descrição, esquema elétrico, padrão, especificação técnica e material disponível. Então, estou explicando para vocês da primeira atividade, né? Essa parte aqui é interessante que você consegue fazer toda a parte aqui da navegação. Isso aqui vai para cá, vai para cá, vai para cima, vai para baixo. E pode rotacionar também, tá vendo? Então aqui, ó, nós temos aqui a montagem do nosso quadro, né? Isso aqui é no simulador, tá bom? Certo? Então isso aqui é no simulador, né? Você entrou lá no simulador e está desenvolvendo aí, né, a ligação das duas resistências. Então aqui, ó, nós temos aqui a fonte, disjuntor monofásico, disjuntor trifásico, os conectores. Você vê que está o neutro, as fases. Temos a nossa chave geral, o contato tripolar, né? Aqui é a porta. Oh, desculpa. Tá vendo? Estou explicando passo a passo para vocês, ó. E cada um desses daqui, que é o que a atividade pede, que você entre no simulador e tire um print aí, né, de cada uma dessas partes aqui. Não vale tirar o print aqui da tela do professor, não. Tem que pegar e entrar no simulador. E aqui é o ponto 1 da resistência, tá vendo a resistência elétrica aqui? Isso que é a resistência. O ruim da resistência, pessoal, quando você vai ligar, essas partes aqui é muito perto. Então, ou seja, você tem que tomar cuidado quando você vai conectar aqui para não fazer aquele famoso cabelo de palhaço. Certo? Por isso que a gente utiliza conectores, por exemplo, terminal tipo olhar. Certo? Então tá aqui o modelo da ponto 2 da resistência, tá vendo? E aí no caso aqui, ó, tem aqui a dica para desenvolver a atividade. Aí vai falando aqui, ó, essa é a dica, ó. Nós temos esquema elétrico. Fusível de azédio. Disjuntor. Tem tudo aqui explicando, tá vendo? Tudo passo a passo, ó. Disjuntor tripolar. Botoeira. Botoeira de emergência, né? A grandona. Sinaleiro.
sinaleiro, botoeira liga, desliga. A parte da porta, né, do armário. Os equipamentos aí, ó. Fonte, disjuntor tripolar, fusível de azed. Lembrando, pessoal, que o fusível de azed, a gente está substituindo ele pelo disjuntor, né? Então, geralmente a gente troca pelo disjuntor, porque quando fecha o curto-circuito, o disjuntor você vai lá e rearma, né? O fusível não, o fusível de azed queimou, você tem que pegar e trocar o fusível, fica mais caro. Aqui nós temos a parte da resistência, né? Então, tá vendo aqui? Mostra tudo passo a passo para vocês. Tudo passo a passo. Deixa eu aumentar aqui, ó, que foi melhor. Então, aqui, ó, fonte, disjuntor trifásico, fusível de azed e os conectores, né? Que é os bornes. Aqui são os bornes. Aqui é a entrada de energia, 3 fases e um neutro. Aqui rotacionando, né? Dando um zoom. Então, aqui para a alimentação da CPU. Tá aí a conexão. E aí você tira o print do maior número de fotos aí que você pode colocar, tá? Que é aqui, ó. Quando você entrar lá na atividade, aqui é a folha de resposta. Então, nossa folha de resposta aí, ó, instalar a resistência aí, né, do tanque de cozimento. Aqui é como eu mostrei para vocês. Então, aqui, ó. Vai colocar uma foto aqui, outra foto aqui, outra foto aqui. Tá vendo? Então, isso aqui é da atividade, tá? Na hora que você abriu lá a folha de resposta, você vai entrar, então, no simulador. Ver que esse simulador vai rodar. Então, nós temos aqui simulador 1. Clicou aqui em entrar. Aí você vai clicar aqui, ó. Espera carregar o simulador. Nas partes vivas você tem uma profecia acrílica. Tá aí nosso simulador, pessoal. Ó. Descrição. Diagrama elétrico, tá vendo? Tá tudo facinho aqui. É só você acessar o simulador. Beleza, aí, ó. Diagrama elétrico. Padrão, sinalização, acionamento, emergência, alimentação de proteção, manobra, controle, entrada e saída de fiação. Especificação técnica, material disponível. Fusível de azed, NH, disjuntor, contator, resistência elétrica, fonte de alimentação linear, condutores, anilhas e conectores. Então, tá vendo? Cada um desses aqui, você tem que pegar e tirar o print e colocar lá, ó. Certo? Aqui nós temos a nossa bancada. Certo? Aqui é o nosso painel, tá vendo? Você dá o zoom, né? Abre o painel, tá vendo aqui? E aí você começa a fazer as ligações. Aqui, ó, você tem os componentes. Tem a proteção de azed, condutor, componente. Aí nós temos a fonte, ó.
Aí, por exemplo, você vai pegar a fonte e colocar aqui, ó. Vai pegar os bornes e colocar aqui. A fonte já foi, né? Contator tripolar. Nossa botoeira. Entendeu? Aí nós temos tudinho aqui, tá vendo? Sinalizador, tal. Placa de perigo. Tudinho. Liga, desliga da resistência, resistência desligada. Resistência ligada, botoeira de emergência, sinaleiro, tudinho. Aí depois você só pega e arrasta aqui, ó. Quando você for montar, aí aqui é a CPU que você vai precisar. E aí aqui a fonte já tá aqui, ó. Vamos, por exemplo, ó, tem um contator, aí você colocou lá, tá vendo? Aqui, por exemplo, vai a botoeira de emergência, que é sinaleiro, né? CPU já tá aqui, a fonte já tá aqui, ó. Entendeu como é que é? Então aqui eu vou sair. Ficou vermelho porque eu não desenvolvi a atividade. Eu tenho que desenvolver a atividade, né? Para sair. Aí aqui fica verde, tá? Aí tá tudo ok. Vamos sair da atividade. E aí, essa é a nossa primeira ordem de serviço, ok? Primeira ordem de serviço. O professor Alan acabou de explicar aqui para vocês aqui, ó. A primeira ordem de serviço, você conseguiu fazer, ô Cláudio Rodrigues? Beleza, né? E aí, nós vamos agora para a segunda. Situação de aprendizagem. A primeira eu já expliquei. A segunda situação de aprendizagem é instalar o motor elétrico do agitador no tanque de cozimento. Instalar o motor elétrico do agitador no tanque de cozimento. Eu vou clicar aqui, ó. Então aqui, ó, vou ampliar. Então, como você sabe, a segunda ordem de serviço trata do atendimento de solicitação aí do engenheiro Fernandes instalar o motor elétrico do agitador no tanque de cozimento, com o respectivo dispositivo de comando, sinalização, proteção e manobra. Sinalização é as lâmpadas, né? Proteção, disjuntor, por exemplo. E manobra aí a gente utiliza o contator, né? Então, esse serviço envolve a montagem da parte elétrica do quadro de comando elétrico e do motor agitador no tanque de cozimento baseado no esquema elétrico. Essa atividade deverá ser realizada individualmente na planta industrial aí, certo? Que é no simulador, né? Antes de realizar a ordem de serviço, assista os vídeos aí para você fazer. Então, aqui, ó, nós temos aí para instalar o motor, né? Essa atividade deverá ser individualmente na planta industrial virtual da empresa. Clique abaixo para realizar a atividade. Depois da conclusão do serviço, o aluno deverá tirar os prints das telas e postar o arquivo correspondente. Então, descrição. Seu objetivo nesse serviço é executar a instalação da parte elétrica do quadro de comando, a ligar o motor agitador no tanque de cozimento, baseado no seu esquema elétrico de ligação W. Essa montagem exigirá um motor que suporte um torque T, kgf por metro, e será alimentado aí com a tensão 380, 220. Ou é 380 estado de Goiás, 220 no caso do estado de São Paulo. Quanto à parte de comando, será alimentado 24 volts, de acordo com a NR12, né? 24 volts, conforme as normas de segurança. Também esse serviço envolve
X na montagem do seu quadro de comando. Para tanto, você deverá dimensionar, identificar e selecionar os componentes do almoxarifado, que deverão ser colocados na bancada de componentes. Observe os componentes que já estão no quadro de comando. Depois você deve movimentar cada componente para uma posição adequada no quadro do tanque de cozimento com base no padrão de disposição dos componentes adotado pela empresa. Finalizando, você deve realizar as ligações do nosso motor, ok? O engenheiro Fernando estimulou um tempo para a execução desse serviço das horas, que é a nossa parte aí de entrega das atividades, né? Então, nós temos aqui, ó, as entradas e saídas, 17 INZ, Z8 INZ, 19 Alt Z. Pessoal, IN é entrada, tá? Alt é a saída. A gente fala que é input, entrada, e output, saída. Então, beleza. Disposição dos componentes no quadro de comando, deve seguir o padrão da empresa. As cores do condutor, as anilhas, material disponível, motorzinho de 4 polos, componentes elétricos e eletrônicos estão disponíveis no almoxarifado, né? Então, aqui, ó. Após a conclusão, o aluno deve fazer a entrega do serviço. Que é esse motor aqui, tá vendo? Que é o nosso quadro de comando. Botoeira de emergência, desliga, liga e a sinalização. Então, aqui está nossa parte aí do esquema elétrico. Nós temos aqui a partida direta, chave geral, o nosso disjuntor motor, contator tripolar, relé térmico e o motor trifásico. Disjuntor monofásico, a fonte. E aqui é a nossa parte da ligação do quadro de comando elétrico. Lembrando que essa fonte é 5 amperes, né? Aí aqui é o nosso quadrinho, ó. Então nós temos aqui sinalização, acionamento de emergência, alimentação de proteção, manobra, controle, entrada e saída. Pessoal, isso aqui é o básico do quadro de comando, viu? Né? Essa parte aqui é bastante interessante aí, ó. Quando você vai montar um quadro de comando, é isso aqui, viu? Beleza? Sinalização, acionamento, botão de emergência, alimentação de proteção, manobra, controle, entrada e saída de fiação. Então aqui é onde que a gente começa aí o nosso quadro de comando. Tá tudo certinho aqui, as canaletas perfuradas, tá vendo? E depois a gente coloca os componentes, segue o projeto e faz a instalação. Ok? E aí aqui os componentes nossos aqui. Nós temos condutores, disjuntor, disjuntor trifásico, monofásico, contator, borne, a fonte, botoeira, controlador lógico programar, que é o CLP, e a resistência do tanque. E aí, vamos embora. E aí, print da ordem de serviço 1, 2 e 3. Então, tá aqui os prints. 4, 5, 6 e 7. Então, fechando aqui. Aqui é a folha de resposta, né? Onde você tem que tirar o print e colocar lá, tá vendo? Então, acessa o simulador da atividade 2 e vai colocando os prints, tá vendo? Isso aqui é a atividade que tá pedindo, tá bom? Não é a professora lá, não. Então, isso aqui é da atividade.
Ordem de serviço 2, instalar o motor elétrico do agitador do tanque de cozimento. Então aqui, ó, nós voltamos aqui, ó, conteúdo do curso. Simulador 1, né, já foi. Agora o 2. Entrar. Vamos clicar aqui. Vai carregar o nosso simulador. Espera um pouquinho. Carregou. Aqui você vai tirar um print de todas as telas. Então tem a descrição, esquema elétrico, padrão, especificação técnica e material disponível. Lembrando que aqui nós temos o nosso painel. Pessoal, eu quero pegar e abrir meu painel. Clica nele que vai abrir. Vendo? Já está todo montadinho aqui, ó. É aí que você vai tirar o print da tela aí, tá vendo? Tá todo montado aí já. Então, você vai pegar e fazer a instalação, tá vendo aí, ó? Abrir o painel. Fechei o painel, tá vendo? Aqui, se você quiser dar um zoom, é onde você vai instalar o motor, tá vendo? Tem que fazer a instalação do motor. Aqui você tem os componentes, então tem os bornes, lembrando que é só arrastar. Proteção, condutor, componente, manobra, comando, controle. Tá vendo? Aqui é a parte da descrição que vocês conhecem. Então, essa daqui é a nossa atividade 2. Atividade 2. Daí eu tenho que ter, na hora que eu imprimir a frenagem, tá vendo que ele parou muito mal. Então, aqui é a nossa atividade 2, tá, pessoal? E aqui, fez uma pergunta aqui. No caso, eu já fiz a configuração do painel elétrico e fiz o envio da atividade. Vou precisar fazer... Não, já fez. Está ok. Então, quem já fez, já fez. E aí, no caso da atividade 3, então já expliquei a atividade 1, já expliquei a atividade 2. Agora a atividade 3 aqui, ó, que dá tempo. Então, 1, 2, e aqui é a 3, né? Então tá aqui, ó, instalar o conjunto de motor redutor da esteira do processo de invase. Então aqui a gente clica aqui, ó. Então, esta ordem de serviço aqui, que é instalar o motor da esteira de movimentação, né, das bebidas lácteas, né, processo de invase, né, os comandos de acionamento e controle do painel elétrico. Então tá aqui, ó. Com as demais atividades que necessitam do simulador, o aluno deverá preencher a folha de resposta e postar no ABA.
E aí, aqui é instalar o conjunto de moto redutor na esteira de invado, pessoal. Aqui você já vai direto, tá? Aqui está a velocidade em RPM, lembrando que RPM é rotação por minuto. Aí tá aí, ó. Esse aqui é o esquema elétrico, vai estar lá para você. Por exemplo, você pode verificar esse esquema elétrico lá no simulador. Tá vendo? Isso aqui é uma estrela de triângulo, tá? Primeiro entra os dois aqui, sai a estrela, depois entra esse aqui, K1 e K2. Faz o triângulo. Aqui é nosso painel, que vocês já conhecem já, né? Que tem que ter a sinalização, acionamento de emergência, alimentação de proteção, manobra, controle, entrada, saída e fiação. Então aqui, vendo aqui, aí, ó. Então a primeira parte aqui, dessa parte aqui, que é o 3, né? Esse aqui é o 3. Já expliquei o 1, o 2, agora esse aqui é o 3. Da mesma forma, você vai entrar em descrição, esquema elétrico, padrão, especificação técnica e material. Cada um desses você pega, entra e tira o print, né? Para estar mostrando para o professor. Esse aqui é o esquema elétrico que eu falei para vocês da esteira de triângulo. Então, nós temos chave geral, o disjuntor motor, contator, relé térmico. Conjuntor motor não precisava do relé térmico, não, tá? E motor de 6 pontos. E aqui é o K2 e aqui é o K3. Meio tampadinho aí. E esse aqui é o nosso circuito de comando. Segunda tela aqui, especificação técnica. Quarta, né? Quer dizer, terceira. Então temos aqui a instalação do motor. E aí, beleza. Então, aqui vai ser a parte da instalação do conjunto do motorredutor no processo de invado da esteira. Lembrando que o motorredutor é o seguinte, chegou uma velocidade em RPM no motorredutor, o que ele faz? Ele rebaixa essa velocidade porque a máquina precisa trabalhar numa velocidade menor, entendeu? Aí geralmente a gente fala, isso aqui é a máquina de extração de matéria-prima. Aí já tem que trabalhar na velocidade menor do que 3.600 RPM. Ok? Certinho? E você clicando aqui, nós temos aí a folha de resposta, que é para colocar as telas também, né? Tá vendo? E no final aqui, ó, nós temos aqui que você envia a nossa ordem de serviço. E para finalizar a nossa aula, essa aqui é a ordem de serviço 4, que é feita na onde? No momento presencial, tá bom? Então, isso aqui não precisa se preocupar, não. Isso aqui vai fazer no momento presencial. E aí, na próxima aula, o professor Alan vai estar lendo e explicando a atividade da ordem de serviço 5. Que é essa daqui, ó. Ok? Então, hoje o professor Alan explicou a ordem de serviço 1, a ordem de serviço 2 e a ordem de serviço 3. Aí está faltando explicar a ordem de serviço 5 e o simulado do SAEP. Ok? E aí, cara, legal? Cláudio, você vai entrar lá no simulador da atividade 3, entra lá, faz a simulação e aí tira o print das telas, né? E aí coloca lá naquela folha de resposta para o desenvolvimento aí da atividade, beleza? Certinho? Bem, cara, legal. Eu espero aí que você tenha gostado da aula de hoje, tá? Qualquer dúvida pode mandar mensagem aí, que vamos estar acompanhando vocês. E aí, estou aguardando aí a presença dos outros alunos, né?
Que aí só você que entra aí você tira 10, aí depois eles ficam lá, né? Chorando, né? Cara, legal, obrigado pela sua presença aí, valeu, viu? Tenha uma boa semana aí, fica com Deus. Tchau, tchau. Desligou.